O PIB dos Estados Unidos cresceu 4,3% no terceiro trimestre, um valor bem acima do esperado pelo mercado. A expectativa era de 3,3%. Esse valor foi divulgado só hoje porque os Estados Unidos passaram pelo shutdown, que suspendeu os trabalhos das agências de estatísticas. E exatamente para repercutir esses dados muito acima do esperado da economia americana, eu converso agora com Bruno Perri. Ele é economista, chefe e sócio fundador da Fórum Investimentos. Bruno, muito obrigado pela sua participação no nosso CNN Prime Time. Como é que a gente explica, então, essa economia americana tão aquecida? Bruno, boa noite. Boa noite, Márcio. Boa noite aos telespectadores. De fato, foi uma surpresa bastante significativa, né? O crescimento não só do PIB cheio, né? Com esse dado anualizado de 4,3%, e já depois de um segundo trimestre que veio bastante robusto, né? O primeiro trimestre, o PIB americano teve uma leve retração, e já são 2 trimestres de crescimento bastante robusto, no momento em que o Federal Reserve vem cortando juros aos poucos, justamente por estar preocupado com o mercado de trabalho. Tem alguns fatores importantes aqui, né? O mercado de trabalho americano, de fato, ele vinha muito apertado, e a gente está falando de um dado um pouquinho atrasado, né? Dado do terceiro trimestre. Então, até lá, a gente tinha uma fotografia um pouco diferente. Então, quando a gente quebra esse dado do PIB do terceiro tri americano, o que mais chama atenção, dentre alguns fatores, é justamente o consumo das famílias, principalmente o segmento de serviços. Então, o segmento de serviços, historicamente, ele tem uma relação muito forte com a renda. E a Aham. gente vinha observando uma taxa de desemprego baixa e renda em alta. E esse é um importante fator, mas dados mais recentes do mercado de trabalho já começam a mostrar uma Isso. desaceleração maior desse dado, né? O payroll que a gente fala mais recente mostra uma Sim. fotografia um pouco diferente no quarto tri. Pois é, e aí sabendo como Donald Trump está pressionando pela queda dos juros e tendo esse cenário que você nos mostra, o PIB elevado com empregos em queda, o que a gente pode esperar para as próximas reuniões do FONC, que é o Banco Central deles, é o Copom deles? Nosso cenário ele já vinha sendo um cenário de pausa na próxima reunião do FONC, né, que é o Copom americano, depois da última reunião na qual eles cortaram em 25 pontos base a taxa de juros, e já sinalizaram que eles ficariam no que a gente chama de um modo data dependent, né, ou seja, bastante atento aos dados para decidir os próximos passos. E agora, com esse PIB acima do esperado, isso reforça essas expectativas. Então, nós entendemos que provavelmente a gente vai ter uma pausa na próxima reunião agora, no começo do ano, e possivelmente uma retomada em março, a depender ali também, principalmente, dos dados do mercado de trabalho, uma vez que a inflação, embora os dados estejam um pouco contaminados também pelo shutdown, né, pelo shutdown e pela interrupção da coleta, mas a inflação, o CPI, né, que é o IPCA deles, também vem mostrando uma melhora. Então, a gente entende que pode ser que até lá, essa deterioração adicional do mercado de trabalho possa reforçar um corte mais para frente, mas não na próxima reunião. Bom, em breve Trump vai poder escolher o novo presidente do Banco Central. Então, como você está falando, aparentemente esse novo nome já vai poder entregar o que Trump tanto quer, que é a queda na taxa de juros. Pois é, o presidente do Banco Central americano, assim como aqui no Brasil, ele tem uma influência importante, mas é um voto colegiado. E eles têm a autoridade monetária, historicamente, um compromisso muito forte, né, com essa independência, esse combate à inflação, embora lá eles tenham um mandato duplo. Né? Eles sinalizam muitas vezes nos comunicados a preocupação com a inflação, mas também em suavizar movimentos de emprego. Então é por isso que, embora a inflação lá ainda não esteja exatamente na meta, embora rodando, né, com os núcleos num patamar já bem mais próximo disso, eles vêm fazendo cortes paulatinos de juros, de olho no mercado de trabalho, já projetando essa desaceleração. Se isso continuar, né, de forma mais técnica, embora o Trump tenha lá certas bravatas dele, as provocações que ele faz, a gente entende que 2 ou 3 cortes de juros nos Estados Unidos no ano que vem podem ocorrer. Tudo mais constante, né? Na economia, a gente olha aqui os dados que a gente Sim. tem, mas às vezes a gente tem algum evento exógeno que pode mudar esse cenário. Certas bravatas é muita gentileza sua, né, por parte do Trump. Agora, falando um pouco de Brasil, Bruno, o IPCA 15, que é considerado a prévia da inflação oficial, subiu 0,25% em dezembro, abaixo do esperado segundo o IBGE. O item transporte pesou. Te pergunto a expectativa para o Brasil em 2026 e faço essa pergunta levando em conta período eleitoral, preocupação com as contas públicas. Bom, o dado do IPCA ele veio bem em linha com as expectativas, ele teve uma leve aceleração em relação ao dado de novembro.
O que chama a atenção é que com todo esse juro que a gente tem praticado aqui no Brasil, né, juros reais aí entre os mais altos do mundo, a gente teve uma desaceleração do IPCA, do IPCA 15 ano contra ano, de algo como 4,7 em 2024 para 4,40, 4,45, agora me falhou o número exato, em 2025. Então, assim, é uma desaceleração pequena. Mas a gente tem uma composição um pouco melhor. O que preocupa no curto prazo é a inflação de serviços. Parece ressoar um pouco com o que a gente falou em relação aos Estados Aham. Unidos, mas é essa inflação que está preocupando um pouquinho mais o Banco Central, num momento onde o mercado de trabalho brasileiro ele também mostra uma desaceleração incipiente, né? Mas com uma taxa de desemprego ainda bastante inferior à taxa de equilíbrio, né? A gente tem uma taxa de desemprego aí rodando um pouco acima de 5,5%, 5,6%, e estima-se aí uma taxa de equilíbrio de 7,5%, 8% para o Brasil, pressionando um pouco os salários. E isso está no radar do Banco Central, em meio a uma política fiscal que tem sido, né, bastante expansionista. Então, de um lado, o Banco Central tentando conter mais a economia para trazer a inflação de forma mais acelerada para o centro da meta. Esse ano vai ficar abaixo do teto, mas não no centro, né, bem distante do centro e com expectativas desancoradas, enquanto a política fiscal veio mais expansionista. O orçamento que foi aprovado no Senado, ele é menos expansionista do ponto de vista de políticas sociais de renda do que os anteriores. Por outro lado, ele acaba se tornando uma peça de ficção a depender de como é feita essa execução. E ano que vem, num ano eleitoral, existe uma pressão, sobretudo num ambiente polarizado e com pesquisas mostrando uma certa dificuldade Sim. em disparar na frente, que o governo tem de estimular mais a economia, gera essa percepção de bem-estar e possa atrapalhar um pouquinho mais o trabalho do Banco Central. E como isso reflete na nossa taxa de juros? Bom, nossa expectativa é que a gente tenha cortes de juros, né, a partir de março, mas assim como nos Estados Unidos, mas salvo as devidas proporções, esse ciclo ele tem de ser um ciclo meio curto, um piso alto. Então a gente entende que, por mais que a gente tenha esses cortes não vão muito longe e a gente vai conviver com juros elevados, acima de 2 dígitos, pelo menos ao longo do ano que vem, a ver o que vai acontecer em 2027, com um desafio muito grande, seja quem for assumir o governo, e também com uma nova sinalização de política fiscal a partir de 2027, que pode sancionar ou não uma política monetária um pouco mais frouxa. Bruno Perri, economista, chefe e sócio fundador da Fórum Investimentos. Muito obrigado pela sua entrevista e boa noite, Bruno. Boa noite e obrigado.